Feliz sábado a você que está acompanhando da sua casa, junto com a sua família, esses momentos tão especiais que estamos passando ao lado do nosso Deus. Queridos, existe muitos versos na Bíblia que nos dão a certeza da companhia de Deus ao nosso lado. E entenda que nos momentos difíceis da sua vida, você pode ter a certeza que Deus está presente. E por isso, nessa manhã, eu quero convidar você, juntamente com sua família, juntamente com os seus, louve ao Senhor. E nós vamos cantar juntos o hino do Inário Adventista, esse hino tão lindo, tradicional, o hino de número 240. Bendita segurança. Nós tivemos exemplos de pessoas que cantaram em prisões, em momentos difíceis. Louve ao Senhor, porque Ele é a minha e a sua esperança. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos na luz. Sei que herdeiro sou do meu Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre submisso, sempre ao bem, sinto os elevos puros do além. Anjos descendo trazem louvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre louvor. Que maravilha nós podemos adorar ao Senhor em nossos lares. A mensagem do pastor Acílio essa manhã, ela disse que nós podemos retornar aos momentos da igreja primitiva, aonde os primeiros cristãos, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, se reuniam em seus lares. Queridos, neste momento, eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Se você puder ficar de joelhos no seu lar, aonde você está, vamos orar a Deus. E se você não puder se ajoelhar nesse momento, não tem problema. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar a Deus. Querido Deus, nós te louvamos pelo privilégio da vida, pelo privilégio
da saúde e de podermos aqui na cidade de Ituverava, unidos com os nossos irmãos do nosso distrito, os irmãos da igreja de Orlândia, de Morro Agudo, de Guará, de Ipuã, Senhor Deus, de Miguelópolis, os nossos irmãos aqui de Igarapava, de Buritizal, enfim, ó Pai, que nós nessa manhã de sábado temos a certeza de que através do Teu Santo Espírito o Senhor se faz presente em cada lar. Ó Pai de amor, através desta oração nós temos a certeza de que o Senhor está ouvindo a nossa prece, e a nossa oração esta manhã é que o Teu Santo Espírito, através do Teu poder, possa, ó Pai, continuar dirigindo, sim, como nós vimos na escola sabatina, o curso e a história deste mundo, mas que o Senhor também possa dirigir a nossa vida, e que nós possamos permitir o Senhor trabalhar dentro de cada um de nós, para que nós possamos nos momentos difíceis implorar pelo socorro divino, mas que também nos momentos de alegria e regozijo de nossa vida, que nós possamos entendê-lo, que o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ó Pai, nos dê o privilégio para que nós possamos Te obedecer, e que nesta obediência nós possamos entender o Senhor se revelando a cada um de nós, cuidando de nós, e que a nossa confiança continue em Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Abençoe também os nossos irmãos que estarão participando na adoração, através da sua fidelidade, e que nós possamos ter uma mensagem maravilhosa através do pastor Marcos, e que ao ele abrir a Tua palavra nesta manhã, nós possamos ouvir o Senhor falando mais uma vez aos nossos corações. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. De tristezas, desespero e temor, tanto ódio nesse mundo, tantos olhos sem amor. De um lado está o homem sem um afeto natural, e de um outro Pai bondoso para libertar do mal. Deixe Deus trabalhar, como um vaso moldar. Quanto mais o aceitar, mais tua vida vai mudar. Só Jesus pode dar vida eterna e um lar. Nosso oleiro, nosso Pai, quer agora restaurar você. Numa vida de tristezas, desespero e temor, tanto ódio nesse mundo, tantos olhos sem amor. São histórias diferentes, tão difíceis de entender, mas Jesus continuamente abre os braços pra você. Deixe Deus trabalhar, como um vaso moldar. Quanto mais o aceitar, mais tua vida vai mudar.
Só Jesus pode dar vida eterna e um lar. Nosso oleiro, nosso Pai, quer agora restaurar você. E agora reconheço valor, pois no momento em que Ele se entregou, novo homem transformou em um vaso de amor. Deixe Deus trabalhar, como um vaso moldar. Quanto mais o aceitar, mais tua vida vai mudar. Só Jesus pode dar vida eterna e um lar. Nosso oleiro, nosso Pai, quer agora restaurar você. Restaurar, Ele quer restaurar. Amém? Que Deus continue te abençoando e que nesse momento a palavra de Deus ela possa falar ao seu coração, de trazer restauração, medo, esperança, tristeza, alegria. Somente a palavra de Deus pode trazer a restauração para esse mundo afetado pelo pecado. Que Deus continue te abençoando. Queridos, um bom dia e um feliz sábado a todos. Nós estamos vivendo em dias aí um tanto quanto atípicos, né? Eu há mais de 40 anos já participo da Igreja Adventista, estou da Igreja Adventista e nunca havia visto algo assim. Nós temos que fechar as portas de todas as nossas igrejas. E graças a Deus, né, temos recursos aí hoje em dia, temos meios para que possamos adorá-lo. E em realidade, queridos, a igreja somos nós. Aí onde você está reunido, na sua casa, no seu lar, talvez apenas a sua família, talvez algum amigo, algum vizinho esteja junto, né? Você pode estar em adoração. Juntos nós estamos em adoração, apesar de que nesse momento, né, temos que manter aí a distância física. Curiosamente, essa semana estava olhando em alguns sites evangélicos e até mesmo em notícias, até mesmo na mídia em geral, que alguns religiosos, alguns líderes religiosos até, não estavam querendo obedecer à quarentena, né? E até com o seguinte pensamento de que não, a igreja tem que permanecer aberta nesse momento. A igreja é o último reduto, né? E alguns até pensando de outra forma, pensando que não, onde está a nossa fé nesse momento em que o mundo está sofrendo aí de uma pandemia? Onde está a nossa fé? Vamos fechar a igreja? Não, onde está a nossa fé? O mais curioso que eu achei foi que, e isso é interessante, que o ser humano às vezes só dá valor quando perde algumas coisas, né? Acho que o mais curioso
foi que eu vi em alguns lugares aí, pelo menos em alguns lugares, pessoas que estão afastadas da igreja já há alguns anos, né, indignadas por que a igreja fechou as portas nesse momento. Isso eu achei realmente bastante curioso. Mas que bom, se sentiram falta da igreja, se as pessoas que estão aí, né, talvez há algum tempo, meses ou até anos, sem frequentar a igreja, se sentiram falta, né, da igreja nesse momento, amém, que bom, voltem. Cristo está de braços abertos, a igreja está de braços abertos. Claro que nesse momento, né, nós estamos aí sem congregar. Bom, diante de toda essa situação, quem está certo, quem está errado, queridos, nós entendemos como cristãos também que nós devemos respeitar toda a autoridade. E nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no distrito de Ituverava, e não somente aqui, mas a Igreja Adventista ao redor de todo o mundo, nós temos respeitado as orientações governamentais e também de saúde, tá? E por isso nós fechamos aí os nossos templos. Estamos aqui na igreja sede, né, do distrito de Ituverava, apenas em 3 pessoas fazendo essa transmissão, tá? Agora, se nós olharmos também no Antigo Israel, nós vamos encontrar que Deus também havia planejado ali quarentena, tá? Quando nós olhamos, por exemplo, em Levítico 13:46, nós vemos a respeito do leproso, e entendamos o seguinte, que o leproso, naquele momento, podia não apenas ser a hanseníase, mas talvez outros problemas de pele também tinham um único, apenas essa forma de se definir, lepra, né? Outros problemas de pele que poderiam ser contagiosos, e Deus falava para aquela pessoa ficar reclusa, fora do arraial. Infelizmente isso depois trouxe muito preconceito. Nos tempos de Jesus, nós vemos Jesus mesmo tocando leprosos e os curando, porque muito preconceito infelizmente foi criado. Mas essa era a realidade. Quando existia alguém que estava enfermo e existia um risco de contágio, Deus falava para essa pessoa ficar em quarentena, né? E hoje nós enfrentamos aí um inimigo invisível, um vírus, coronavírus, Covid-19, né? É um novo coronavírus, porque coronavírus já existia, né? Mas é um novo coronavírus, um novo tipo, chamado aí de Covid-19. E ele é invisível, nós não sabemos onde está, por isso a necessidade de nós nos mantermos em quarentena, reclusos, tanto quanto possível, obedecermos aí aos nossos governantes e às orientações de saúde que nós temos tido. E como igreja, nós temos respeitado isso, temos feito isso, até porque nós vemos exemplos disso, como falei, na palavra de Deus, né? Mas nós não podemos deixar de adorar, não podemos deixar de confiar no nosso Deus, e é essa mensagem que eu quero trazer aqui nessa manhã, que a nossa confiança deve sempre estar em Deus, tá? Devemos colocar totalmente nas mãos dele. Indo para o antigo Israel ainda, nós vemos um outro momento lá que eu acho muito curioso e muito interessante, que é quando o povo de Israel estava para deixar o Egito, ali, período do Êxodo. Quando Moisés e Arão eles vão diante do faraó para pedir que o faraó liberte então o povo de Israel. E nós vemos ali no livro de Êxodo, que em várias ocasiões o faraó endureceu o seu coração. E o faraó endureceu o seu coração, tá? Endurecer o coração. Nesse ponto, nós vemos ali que fala, na verdade a expressão é a seguinte, que o Senhor endureceu, em alguns pontos fala que o Senhor endureceu o coração do faraó. Deus endureceu o coração do faraó, o faraó endureceu o seu próprio coração. Como que funciona isso? No livro Patriarcas e Profetas, ou a versão atualizada, Os Escolhidos, nós vemos ali como se desenvolve a teimosia, né? E é algo para nós refletirmos um pouco. Olha só, Deus nos fala por meio de seus servos para nos advertir contra o pecado. Se uma pessoa se nega a corrigir os seus próprios erros,
o poder divino não impede os resultados de seus atos. Tais pessoas estão endurecendo o coração contra a influência do Espírito Santo. Aquele que cede à tentação uma vez, cederá mais facilmente uma segunda vez, e assim o pecado ele vai se firmando na vida da pessoa. Sempre que volta a cometer o pecado, né, o seu poder de resistência diminui, o poder de resistência da pessoa diminui diante do pecado. E isso foi acontecendo com o Faraó. Diante da sua teimosia, diante da sua impenitência, ele vai endurecendo cada vez mais o coração. Quando nós vimos então as pragas vão caindo ali no Egito, e Deus mandava então Moisés para falar com o Faraó, e algumas dessas vezes o Faraó voltava atrás e falava: não, pode ir, né, podem adorar. Num certo momento ele fala assim: não, podem adorar aqui na terra, né? E Moisés fala que aquilo seria imprudente. Por que seria imprudente? Porque alguns animais que o povo de Israel iria sacrificar eram animais sagrados para os egípcios. Então certamente os egípcios os apedrejariam, né, vendo ali o povo de Israel sacrificando animais que para eles eram sagrados. Então o faraó cedia em algum momento, mas daqui a pouco ele endurecia o coração novamente. Como isso acontece? É dessa forma, né? Quando nós cedemos à tentação em algum momento conscientemente, de uma segunda vez nós temos menos resistência à tentação, é mais fácil pecar, e o coração vai se tornando duro, empedernido, e o Espírito Santo vai perdendo a sua ação. Não é que o Espírito Santo perca o poder, é nós que vamos fechando os nossos ouvidos, somos nós que vamos fechando os nossos ouvidos à voz do Espírito Santo. E olha só, né? Deus não opera milagres para impedir as consequências dos atos, né, de alguém. Então, dessa maneira, multidões ouvem com a mais fria indiferença as verdades que anteriormente faziam vibrar o coração. Olha, isso é sério, né? Quando alguém brinca realmente com o pecado, quando alguém se afasta de Deus, e ela vai resistindo, mensagens que antes faziam a pessoa vibrar, mensagens que antes faziam a pessoa se apaixonar por Cristo, agora tratam com indiferença. E um ponto mais, olha só: uma vida de satisfação pecaminosa deformou de tal maneira seu caráter que não tem mais condições de receber a imagem de Jesus. Se nenhuma luz tivesse brilhado em seu caminho, a misericórdia teria agido em seu favor. Mas após a luz ter sido rejeitada por tanto tempo, ela será retirada. Isso é muito sério. Quando alguém realmente brinca com o pecado, ou ela continua indo, resistindo à voz do Espírito Santo, ela pode chegar a tal ponto, como diz aqui, que a pessoa não mais tem condições de receber a imagem de Jesus, ser imagem e semelhança de Jesus. É isso que o pecado fez. O pecado nos separou. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado vem e nos separa de Deus. E ao resistirmos à voz do Espírito Santo e continuarmos empedernidos aí, duros, num caminho de pecado, né, a luz em algum momento se afasta de nossa vida. E eu creio que é nesse ponto que o profeta Isaías, lá em Isaías 26, você aí na sua casa que está com a sua Bíblia, né, Isaías 26, versículos 20 e 21, olha o que o Senhor diz aqui. Deus está falando isso aqui, talvez uma mensagem referente à sua ira final. Podemos também comparar isso com o povo de Israel ficando recluso ali na noite anterior a eles serem libertos do Egito, que nós vamos voltar lá em Êxodo. Mas olha só, Isaías 26, 20 e 21, o Senhor diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira.
né? Até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores na terra. Isso é sério, isso é realmente bastante sério, né? Vai chegar um momento em que nós sabemos que a ira de Deus, ela não mais terá misericórdia, em que Deus separará o justo do injusto, aquele que decidiu, aquele que escolheu fazer a verdade do que escolheu viver no caminho errado. Apocalipse 22, versículo 11 se cumpre: o justo continue na prática da justiça e a purificar-se, o imundo continue nos seus pecados, na imundície, né? na sua iniquidade, né? Mas voltando ao livro de Êxodo, lá no capítulo 11, nos últimos versículos do capítulo 11, Êxodo 11, nós vemos a última advertência, Moisés fazendo a última advertência aqui ao faraó, né? E falando sobre a última praga que recairia. O Egito havia passado 3 dias aí na completa escuridão, a escuridão no Egito e no arraial, e ali onde estava o povo de Israel não. E após 3 dias de escuridão, o faraó manda chamar Moisés, né? O Moisés se apresenta diante do faraó e ele fala que uma última praga vai vir, se o faraó endurecer seu coração. E ele diz assim: Moisés disse, Êxodo 11, versículo 4, acompanhei, Êxodo 11, versículo 4. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, né, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Amor. Nós entendemos, nós vemos pelo contexto bíblico que entre os egípcios, ali entre os egípcios, algumas pessoas creram, né? Elas deram crédito às palavras de Moisés e escaparam da destruição. Mas aqueles que não deram ouvidos à palavra de Deus, eles então incorreram ali nas pragas. E essa última praga era especialmente terrível, né? A morte do primogênito de cada casa. O que Deus falou que o povo deveria fazer? Eles deveriam estar reclusos em suas casas, deveriam matar ali um cordeiro, né? Pegar o sangue desse cordeiro e eles passariam na verga da porta. E diz que quando o anjo destruidor viesse, né, passar ali sobre o Egito e sobre ali onde estava todo o povo, quando ele visse o sangue na porta, ele faria o quê? Pechá, hebraico, que significa passar sobre, que é de onde vem a palavra Páscoa, né? O anjo destruidor, ele passava sobre aquela casa, então ali não haveria morte, aquela casa estava protegida pelo sangue de Cristo, protegida pelo sangue de Jesus, né? E ali a morte não haveria. Queridos, não tirem conclusões precipitadas, tá? Não vamos, nenhum de nós, tirar conclusões precipitadas. Nós temos enfrentado aí uma crise realmente global. E quando eu falo não tiremos conclusões precipitadas, não vamos aqui fazer então a seguinte analogia, porque não é isso, tá? Então onde está havendo mortes é porque o povo se afastou de Deus. Não façamos isso, tá? Por que não? Porque todos nós sofremos as consequências do pecado que está no mundo, justos e injustos, né? E com certeza é bem provável que pessoas tementes a Deus também estejam sendo afetadas por essa crise global que nós estamos enfrentando. Ali para o povo de Israel havia uma situação muito específica. Deus falou, Deus queria diferenciar, Deus realmente queria separar o seu povo, aqueles que criam em Deus, aqueles que confiavam em Deus, aqueles que não confiavam em Deus. No último momento da história desse mundo, Deus também fará isso, Deus também está fazendo essa separação, né? E quando se cumprir, né, lá o que está em Isaías 28, versículo 21, quando fala que Deus vai ter que, lá no final,
executar o seu estranho ato, quando Deus tiver que destruir os ímpios, aí então o justo e o ímpio estarão completamente separados. Mas agora todos nós enfrentamos, né, essa ameaça aí, tem recaído por praticamente. O sangue foi passado na verga das portas, o sangue do Cordeiro, e isso representava o sangue de Jesus, que um dia seria derramado por cada um de nós na cruz do Calvário, né? Mas note o seguinte, isso é muito importante, isso é um ponto muito importante, que ainda que nós sejamos salvos pela fé, né, nós sejamos salvos pela graça, né, por meio da fé, né, essa fé que o povo teve os levou ao que? A obediência, porque não adiantava nada eles falarem o seguinte, falando, não, eu creio realmente, tem que passar o sangue ali na verga da porta, realmente é isso mesmo, e não passar, e não obedecer, entendeu? Então a fé verdadeira, ela nos leva à obediência, a fé verdadeira nos leva a querermos fazer a vontade de Deus, tá? E nós precisamos dessa transformação diária, permitir que o Espírito Santo habite em nós, que Ele atue em cada um de nós, para que nós façamos a vontade do nosso Deus. Então no momento, ali cerca da meia-noite, a Bíblia nos fala ali, o livro de Êxodo nos fala que cerca da meia-noite, né, Êxodo 11, versículo 4, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. E Deus iria passar castigando a iniquidade do Egito. Infelizmente o faraó endureceu o seu coração, nós entendemos, né? Então eu creio que você tenha compreendido agora, na verdade o próprio faraó endureceu o seu coração. Quando fala que o Senhor endureceu o coração do faraó, por quê? Né? Porque cada vez que o Espírito Santo vinha e falava ao coração do faraó, né, ao invés do Espírito Santo conseguir amolecer o coração, o faraó resistia, então ele endurecia o seu coração. E isso até há uma curiosidade, né, aqui, porque na crença egípcia pós-morte, né, o faraó cria num dos rituais ali pós-morte, né, o coração do faraó era substituído por um escaravelho de pedra, porque assim quando ele chegasse ali diante, se eu não me engano, do rei Osíris, os que conhecem mais aí da crença egípcia, né, e quando assim o seu coração de carne não denunciaria, porque ali havia um coração de pedra, e esse coração de pedra não denunciaria os seus pecados, algo semelhante a isso. Então, quando fala também que o faraó endureceu o seu coração, ele sabia, né, que se ele resistisse ali, que se ele endurecesse o seu coração, lá na frente ele, na sua crença, ele poderia escapar. E quantos cristãos não estão pensando talvez isso, dessa maneira errônea? Não, eu posso continuar na minha prática do pecado, eu posso continuar nos meus erros, a hora que eu quiser eu me afasto, a hora que eu quiser eu volto para a igreja, a hora que eu quiser eu deixo esse pecado e eu volto para Jesus. Tolo engano, né? Triste engano, tolice, porque quanto mais a gente se aprofunda no pecado, mais longe a gente fica de Jesus, e sozinhos nós não conseguimos voltar. Se não for pelo poder de Deus, nós não conseguimos voltar. Então nós temos que nos colocar totalmente nas mãos dele. O ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: a nossa única segurança é nos colocarmos nas mãos de Deus, é nos entregarmos completamente a Jesus. Agora eu penso que você já entendeu, né, que o colocar-se nas mãos de Deus, o ter fé nele, essa fé deve ser demonstrada realmente na prática, né? E aí eu posso também fazer uma analogia aqui. Não adianta nada eu falar que eu tenho fé, né? Não, eu tenho fé, Jesus vai me curar e o coronavírus não vai me pegar, e eu desobedecer todas as leis de saúde, né? Deus nos deu leis de saúde, lembremos-nos disso, né? Nós, como adventistas do sétimo dia, deveríamos nesse momento, muito mais, creio, estarmos também falando sobre, explanando a nossa mensagem de saúde, os 8 remédios naturais, né? Água, luz solar, atividade física, alimentação adequada. Nós sabemos, né,
que muitos cientistas ao redor do mundo, né, chegaram à conclusão que esse vírus ele veio de origem animal, né, pelo consumo de origem animal e de carnes que Deus proibiu na sua palavra que fossem consumidas. Então nós devemos respeitar as leis de saúde do nosso país, né, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso município, mas principalmente as leis de saúde da Bíblia, da palavra de Deus, aquilo que Ele nos ensina. Existem coisas que Deus falou claramente: não coma, porque Deus sabia que isso faria mal ao seu povo. Então Deus quer que nós obedeçamos. Mas olha, Deus quer curar a nossa terra, eu creio nisso, né? Porque em 2 Crônicas, queridos, 7,14, nós encontramos uma mensagem bastante oportuna. 2 Crônicas 7,14, ali lemos o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que mensagem maravilhosa, né? Deus está falando que se nós nos convertermos, não importa por quais caminhos você tem andado, não importa quão longe você tenha ido, mas Deus está falando que se você se converter, se eu me converter, se eu me colocar totalmente nas mãos de Deus, Ele fala o quê? Que Ele vai ouvir. Ele fala: então eu ouvirei dos céus. Isso, que coisa maravilhosa, né? Você se ajoelhar na sua casa, aí onde você está, não sei se você está no seu quarto, na sala, em algum outro cômodo da sua casa, né, assistindo aí, ouvindo aí a palavra de Deus. E se você se colocar nas mãos de Deus, se você realmente confessar os seus pecados, entregar a sua vida a Ele, Ele está dizendo nesse momento que Ele vai te ouvir dos céus onde Ele está. Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir a sua entrega, Ele vai ouvir a sua súplica de perdão. E Ele fala o quê? Que então perdoarei os seus pecados. E ao Ele perdoar os nossos pecados, que Ele diz em seguida? Ele fala: sararei a sua terra. Não é de cura que nós estamos precisando? Cura física? Quantas pessoas, queridos, ao redor do mundo têm sofrido? Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar principalmente pelos países que mais têm sido afetados, né? Aqui no Brasil, quantos de nós não somos descendentes de italiano? Meu avô era italiano. Quantos de nós, né? E a Itália tem sofrido tanto. Vamos orar, queridos, vamos orar por esse país, para Deus ter misericórdia, para Deus abençoar. China e outros, Irã, Espanha, são os países que mais têm sido afetados. Oremos, vamos orar por eles, vamos orar uns pelos outros, para Deus abençoar, para Deus ter misericórdia, Deus sarar, Deus curar, queridos, a nossa terra, Deus ter misericórdia do seu povo. Mas, queridos, um último texto aqui, para nós finalizarmos. Mateus 25. Quero aqui fazer uma analogia com o texto de Êxodo 11, versículo 4. Mateus 25, no versículo 6, nós lemos o seguinte: mas à meia-noite, e olhando lá para Êxodo 11, versículo 4, nós vemos que ali o anjo destruidor, ele viria à meia-noite. A meia-noite para alguns, ou para muitos, foi um momento de choro, um momento de morte, lá no Egito. E para outros tantos que confiaram, que entregaram sua vida nas mãos do Senhor, para outros tantos foi um momento de libertação. É a mesma coisa aqui. Aqui nós encontramos 10 virgens, 5 prudentes e 5 tolas nécias. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. À meia-noite, que ele simboliza o seguinte: o momento mais escuro da história desse mundo. Lá no Egito era o momento mais escuro, mais tenebroso, era a última praga, era a mais terrível, né? Para alguns foi morte, para outros foi libertação. Na volta de Jesus também será assim. Para alguns a volta de Jesus será um momento terrível, um momento em que eles vão querer se esconder da face de Cristo. Mas para aqueles que creem,
para aqueles que creem no sangue do Cordeiro, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, entregam sua vida a Cristo, clamam por perdão, para esses será um momento de libertação. Nós devemos confiar. Você deve confiar. Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Jesus está voltando. Queridos, e continuemos orando, devemos orar para que Deus tenha misericórdia na nossa terra, queridos. Mas lembremos também no seguinte, que nesse mundo nós continuaremos ainda tendo dificuldades, continuaremos tendo aflições. A grande libertação que nós almejamos, que nós queremos, é a volta de Jesus, tá? Amém. Deus abençoe você, a mim, cada um de nós. Deus abençoe a nossa terra, Deus abençoe o seu povo. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído num vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando encontrar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz
palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém. Ao clamarmos pelo perdão, Deus nos restaura. Ele ouve dos céus, Ele nos perdoa e Ele nos sara, Ele nos cura. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, suplicamos a Tua graça sobre cada um de nós, perdão pelos nossos pecados, e que Teu Santo Espírito, Pai, habite em cada um de nós, que Ele guie, que Ele conduza a nossa vida. Senhor, se temos andado por caminhos tortuosos, Pai, que Teu Santo Espírito não desista de nós, mas que possamos ouvi-lo e nos convertermos ao Senhor, que bondosamente, que misericordiosamente nos perdoa e nos cura, nos salva, Pai. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Pedimos, Pai, por cada um do Teu povo, cada um dos Teus filhos na face da terra, por aqueles que estão sofrendo, Pai. Abençoe de uma maneira muito especial esses países mais afetados. Tenha misericórdia, Pai. Cuida dos Teus filhos, cuida do Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe a cada um. Nós, nesse período em que as nossas igrejas estarão fechadas, nós continuaremos com as nossas transmissões. E tivemos algumas dificuldades técnicas hoje, mas vamos melhorando, tá? E juntos nós continuaremos em adoração. E falando em adoração, lembre-se que você pode também desenvolver a sua adoração através dos seus dízimos e ofertas pelo aplicativo 7Me. Você pode baixar aí da Play Store ou do App Store, dependendo se você usa Android ou iOS, tá? 7Me, numeral 7Me, 7Me. E ali é bem simples, é só abrir o aplicativo, é muito fácil. Qualquer dúvida, entre em contato com a secretária da sua igreja ou o tesoureiro da sua igreja, tá? Que Deus abençoe a cada um de nós.